Bom, meu nome é Nara Lia Simões Caetano Cabral. Eu fui aluna de jornalismo aqui na Escola de Comunicações e Artes da USP. Na verdade, eu estou me formando esse semestre agora, né, em 2012. E eu desenvolvi pesquisa de iniciação científica no núcleo por 2 anos, né, sob a orientação da professora doutora Mayra Rodrigues Gomes, que é professora também do Departamento de Jornalismo. O meu projeto de pesquisa teve como título Liberdade de Expressão, Manifestações no Jornalismo. Né? E nesse projeto de pesquisa, a gente procurava justamente ver como que a imprensa, né, os jornais, as notícias do dia a dia falavam sobre o tema da censura. Então, como o jornalismo, né, ou como a imprensa se posicionava diante da censura. E nessa pesquisa, a gente teve como ponto de partida justamente as peças de teatro do Arquivo Muriel Silveira. Então, a partir daqueles registros de censura, a gente ia procurar encontrar repercussão no jornalismo, né? Eu trabalhei ao longo da minha pesquisa com vários autores teatrais diferentes, procurando ver o que a imprensa dizia sobre eles. E foi aí que eu comecei a conhecer mais, a entender um pouco mais como que a censura se articula, né? Porque os jornais, eles trazem também relatos a plataforma social, toda a plataforma cultural, né, que dá sustentação para a censura e como que isso vai se articulando. Antes de entrar no núcleo, de começar essa pesquisa, eu não conhecia muito sobre a censura. Eu conhecia um pouco aquilo que a gente aprende na faculdade de jornalismo, né? Então, como o jornalismo é vitimado pela censura, como a censura cerceia o jornalismo, que de fato ocorre. Né, o que de fato existe, só que é só uma face, né, só uma das faces da moeda, porque a censura se articula de muitas outras formas para além do jornalismo. Eu só pude conhecer isso depois de fato começar a pesquisa. Então, para mim a graduação foi muito importante, porque eu consegui ampliar essa visão, né, sobre o tema. E procurando ver o que a imprensa dizia sobre a censura, é muito interessante a gente perceber como durante longos períodos da nossa história, né, sobretudo períodos democráticos, como a censura era naturalizada, como a censura era um dado comum, né, como a censura era um dado aceito como mais uma das atribuições do Estado, perfeitamente justificada, aceitável, porque na grande maioria das peças de teatro que eram censuradas, inclusive que tinham cortes de trechos, de palavras, né, inclusive peças de autores que se tornariam importantes, grande parte desses casos, os jornais não falavam sobre a censura. Não se falava nada, quer dizer, era mais um dado cotidiano, portanto, não tinha nada de novo, portanto, não justificava a notícia. E isso só se reverte, a gente só pôde perceber que isso se reverte, ou seja, que os jornais falam sobre a censura, quando há um caso que tem uma grande repercussão na opinião pública. Então, quando gera algum tipo de debate, algum tipo de movimentação na opinião pública, por exemplo, peças de autores já muito consagrados, ou então peças de um autor como Nelson Rodrigues, por exemplo, que era jornalista e que, por ser jornalista, ele estimulava esse debate, ou então peças cuja censura era escancaradamente política, né? Não tinha mais aquele viés moral, aquele viés regulador que predominava na maioria dos casos. Então, nesses casos, a imprensa se posicionava diante da censura, falava, debatia, até assumia pontos de vista em relação ao tema, mas precisava haver essa movimentação na opinião pública para que a imprensa se manifestasse. Então, é interessante a gente observar também como esse tema da censura, na verdade, ele é muito amplo, né? E como ele como está relacionado o fato de a imprensa se pautar pela opinião pública e não necessariamente o inverso. Existe uma relação, né, que não é de mão única da imprensa pautar a opinião pública, mas uma relação muito mais dialógica nesse sentido. Então, isso foi uma das coisas que eu pude perceber e que foi bastante interessante durante a minha pesquisa, né, e que me fez ter curiosidade por pesquisar mais o tema, né, e motivo pelo qual eu levei esse tema para o meu trabalho de conclusão de curso, que eu defendia esse semestre agora, em 2012, e que foi também sobre como o jornalismo se posiciona diante da censura, mas eu já pesquisei atualmente, então como o jornalismo hoje se posiciona diante da censura, né? Porque, por incrível que pareça, existe muita censura ainda hoje, mesmo após 88, mesmo após o fim da ditadura, a Constituição, né, a proibição oficial da censura. Então a Constituição veda a censura, garante a liberdade de expressão,
Mesmo assim, com tudo isso, existem muitos casos de censura, uma censura que se transforma, que não é a mesma da ditadura, que não é a mesma de antes da ditadura, mas que continua existindo, seja por meio de processo judicial, seja por meio da iniciativa privada, né, como alguns entrevistados acredito que já disseram, por meio do papel das empresas de comunicação, né, então, e por meio de processo judicial que envolve tanto uma iniciativa privada, né, quer dizer, algum indivíduo privado move o processo, né, ainda que seja um político, ele está querendo proteger a sua esfera privada da apreciação do julgamento público, né, e envolve também o parecer do Estado, porque um juiz valida aquele processo. Então, é uma censura muito mais complexa, uma censura diferente, que não é tão fácil de identificar, mas muito presente mesmo assim. Né, que mostra como a censura está presente entre nós desde a época da colonização, como a professora Cristina Costa já colocou em muitas de suas obras, né, e vem ao longo dos anos, ao longo do século, sempre se transformando, mas sempre se fazendo presente também. E hoje em dia é muito interessante, portanto, ver como o jornalismo se posiciona diante disso, porque não é um tema tão simples, né? E foi isso que eu procurei fazer no meu trabalho de conclusão de curso, né, e o que eu pude perceber, que eu acho que foi bastante rico, é que hoje em dia os jornais falam muito sobre a censura. Então é diferente, por exemplo, da época da ditadura militar, em que o próprio debate político, que o próprio falar sobre a censura era proibido. É diferente até de antes da ditadura militar, quando a censura era naturalizada. Hoje em dia ela não é mais naturalizada, ela é objeto de notícia sim. Então a gente tem uma censura sempre comentada, uma censura sempre abordada, ainda que rearticulada, né, porque ela se configura de outras maneiras. Então, o jornalismo sempre falando sobre a censura hoje, o que significa também firmar sua própria posição, né? O jornalismo se firma como aquele vigilante do poder ao falar sobre a censura. Então, ele também fixa um discurso sobre si mesmo. Bom, ao longo dessas pesquisas, né, o que eu pude perceber e o que me faz, que fundamenta a minha opinião sobre a censura, a minha visão sobre a censura, é que ela é um mecanismo de regulação social, ela é um mecanismo de disciplina das pessoas, disciplina dos indivíduos, disciplina das ideias, dos corpos, né? Ela busca tornar o pensamento dócil, o pensamento domesticado, para assim ser mais fácil de ser controlado, né? Então, essa censura, para mim, é uma censura como forma de controle sutil, muitas vezes, que age sobre cada um dos indivíduos, né, e sobre a coletividade também, mas que ela procura justamente ter esse efeito de disciplinar, ter esse efeito de normatizar, ter esse efeito de controlar, portanto, ela representa uma própria realização do poder, né, mas o poder se realizando de uma forma capilar, de uma forma microfísica, e não necessariamente de uma forma só partindo do Estado numa via de mão única. Por isso eu acho importante, para estudar a censura, estudar não só os processos de censura, não só os episódios de censura, não só as decisões do governo sobre a censura, mas toda essa rede que se articula em torno disso, social, cultural, nessa rede que é uma rede de poder, que é uma rede de saber também sobre a censura e sobre as ideias, né, e que vai sustentar e legitimar a própria censura. Então, eu vejo ela dessa forma, como uma forma de disciplina e que deve ser estudada, portanto, de uma forma, né, ampla e considerando a sociedade como um todo.